Olá, eu sou a Rosa, criadora do Viveiro de Crédito, e no vídeo de hoje vamos falar sobre spread bancário. O spread bancário me vem à cabeça sempre que um cliente reclama, e com razão, sobre os juros altíssimos que os bancos cobram. Há situações também em que os clientes questionam por que com tantas reduções de juros que a gente teve recentemente no cenário econômico do Brasil, as taxas continuam ainda tão altas. Embora ultimamente algumas medidas tenham sido tomadas para a redução do spread com foco no crescimento do país, essas soluções acontecem em passos lentos, já que a agenda normalmente prevê medidas sustentáveis e equilibradas. Enquanto isso, os bancos seguem responsabilizando a inadimplência, um dos componentes que formam o spread bancário, para manter ainda os juros tão altos. Você já deve ter ouvido falar sobre o spread bancário e que se trata dos juros dos bancos, né? Mas será que o spread é formado somente pelos juros bancários? Quando um poupador investe em algum produto bancário, como CDB, poupança, etc., a instituição financeira ela paga um prêmio a quem investe em seus ativos em forma de rendimentos. E aí a instituição financeira, que atua como uma intermediadora, formaliza que este investimento feito pelo poupador seja disponibilizado em forma de empréstimos ao tomador. Quando um tomador utiliza de algum produto bancário, como um empréstimo, financiamento, etc., a instituição financeira cobra uma remuneração sobre o valor principal a quem toma crédito, em forma de juros. Ok, e é aí que entra o spread bancário. A diferença entre a taxa de captação que o banco cobra ao emprestar um recurso e a taxa de remuneração que o banco paga a quem investe em seus ativos é o spread bancário. Ou seja, o spread bancário ele é como se fosse o lucro dos bancos nessas operações. Mas o spread bancário não representa apenas o lucro dos bancos. Ele também é composto por outros itens, como, por exemplo, a folha de pagamento, impostos, custos de manutenção de rede de atendimento, dentre outros. Dessa forma, em sua composição, o spread bancário é feito de custo de captação, compulsório, custos administrativos, custo de risco, margem bruta, impostos diretos e margem líquida. O custo de captação ele é quanto o dinheiro custa ao banco. O referencial de custos do banco é o CDI. O depósito compulsório, ou compulsório, como a gente chama popularmente, é a forma que o Banco Central tem de controlar o dinheiro na economia, de modo que os bancos são obrigados a depositar parte do dinheiro captado via depósito à vista, a prazo ou poupança numa conta do Banco Central. E aí no custo administrativo, né, que são os custos administrativos, envolvem o custo com manutenção da agência, manutenção de rede de atendimento, os custos trabalhistas, dentre outros de custo interno, né, no caso. Aí tem o custo do risco. O custo do risco é o custo da inadimplência a qual os bancos estão sujeitos nas operações de crédito. Ele não é, você pode reparar que ele é um custo subjetivo, mas ele também compõe o spread, né? A margem bruta é a margem de lucro prevista pelos bancos antes da aplicação do custo de risco. Teoricamente, o risco é previsto, mas pode não acontecer aquela inadimplência. Então, a margem bruta, ela acaba não considerando esse risco. Ela chega bem perto do que os bancos devem receber se nada ocorrer neste meio tempo. São os encargos fiscais e outros tributos que o banco paga ao governo federal. Além do compulsório, ele tem outros impostos que paga ao governo, e esses impostos são chamados de cunha fiscal. E aí, finalmente, a margem líquida, que é a receita dos bancos. E isso inclui também possíveis erros ou omissões de estimativas e dados mensurados. E é provavelmente aqui, na margem líquida, que se encontram os motivos dos juros do Brasil serem tão elevados. Porque, na prática, o spread bancário ele acaba sendo composto por 50% só de margem de lucro líquida dos bancos. Olhando de forma superficial, o banco funciona como uma empresa qualquer.
E assim como qualquer empresa, ele vende o seu produto, que no caso é dinheiro. Quando o banco compra esse produto, ele recorre ao mercado financeiro para captar recursos. E aí o custo desse produto equivale aos rendimentos pagos aos poupadores. E aí ele compra esse produto do poupador, paga os rendimentos a esse poupador, e quando ele vai revender aos seus clientes, que no caso são os tomadores de empréstimo, como numa empresa qualquer, o banco repassa este produto com juros. A gente chama de rendimento quando a gente está pagando ao poupador, e a gente chama de juros quando se trata do tomador, que é o valor que ele paga por este dinheiro. Então, quando o banco repassa esse produto ao tomador, ele embute a sua margem de lucro, que é justamente o spread bancário. E aí a gente, obviamente, que está vendo tudo de forma muito superficial, mas existem 3 formas que a gente pode calcular o spread. A gente tem o spread multiplicativo, o spread aditivo e o spread percentual. Obviamente que a taxa de remuneração é sempre maior do que a taxa de captação, e é nessa diferença que os bancos lucram. Se por um lado a população em geral e o próprio governo apontam o lucro dos bancos como exorbitantes, os bancos, por outro lado, justificam os altos juros ao elevado índice de inadimplência. Na prática, não é bem assim. Dos itens que compõem o spread bancário, a margem bruta aplicada pelos bancos, incluindo erros e omissões, representam mais de 50% do total do spread. Logo, fica fácil a gente concluir o motivo de nossas taxas de juros serem consideradas abusivas. Nós mencionamos nesse vídeo sobre o depósito compulsório. Falaremos sobre ele em outro vídeo, tá bom? Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, dá um curtir e compartilhe com seus amigos. Se você ficou com alguma dúvida sobre crédito, escreva aqui nos comentários que será um prazer responder. Muito obrigada e até o próximo vídeo.